Eduardo tem lesão grave e se despede definitivamente do Botafogo. Júnior Santos tem uma fratura importante e não deve enfrentar o Palmeiras pela Copa Libertadores, desfalca o alvinegro em momento importante das competições. Carlos Alberto e Sauer podem ajudar a substituir essas duas perdas? O Botafogo vai no mercado de transferência buscar novos jogadores para essas posições? Tudo isso aqui agora no Botafogo em Foco. Eu sou o Marcos Rosa e esse é o meu canal e ele pode ser um pouco seu também. Basta você se inscrever e ativar as notificações para ficar por dentro de todas as informações do dia a dia do Botafogo. Eduardo, meio atacante do Botafogo, camisa 33, deve estar fazendo a sua despedida do Botafogo de uma forma melancólica e triste. O jogador é muito bem quisto pela torcida do Botafogo. Não conheço nenhum torcedor que odeie o atleta. Porém, além do jogador ter se lesionado de forma séria e só deve voltar a ter condição de jogo no final do seu contrato com o Botafogo, o atleta se lesiona quando perde um pênalti. E talvez isso possa manchar a imagem do atleta na sua boa passagem lá ao alvinegro carioca. Eduardo foi um dos jogadores do Botafogo que em 2023 chamaram muito a atenção pela sua qualidade tática e técnica pelo alvinegro. O jogador foi considerado um dos melhores jogadores do ano de 2023. Antes de tudo que vocês sabem o que já aconteceu, não precisa eu aqui repetir. Porém, no segundo turno, também com uma séria lesão, acabou desfalcando e oscilando bastante no campeonato. Porém, é inegável que o jogador tem boa técnica, disposição e adora jogar pelo Botafogo. Tem toda uma questão histórica, já que o seu sogro é ex-jogador identificadíssimo com o Botafogo, Bebeto, que vocês conhecem. Porém, o Botafogo não deve renovar o contrato do jogador no final do ano. O seu contrato vai até dezembro, ele precisa de 5 meses para começar a sua recuperação e por isso o Botafogo acredita que não faça sentido para 2025 permanecer com um atleta que tem tanto histórico de lesão. O Botafogo deve subir o patamar, principalmente com a chegada do Almada. E por falar em Almada, precisamos discutir como é que o Botafogo vai substituir a perda do Eduardo, já que o jogador Almada, argentino, está pela seleção argentina pela Copa América e para que ele jogue pelo Botafogo é necessário ou que a Argentina seja eliminada ou que a competição termine. E além disso, precisará de um tempo para adaptação ao futebol brasileiro. Então, assim, não vejo bons caminhos para o Botafogo se não buscar no mercado de transferência alguém que possa fazer a mesma função. O Botafogo acredita que tem no elenco pessoas suficientes para repor o Eduardo e não vai no mercado buscar outro jogador para a posição. Por exemplo, Matheus, cria do Fluminense, que está por um fio de fechar com o Botafogo, deve se apresentar nas próximas semanas e é um dos jogadores que Arthur Jorge acredita que possa substituir o atleta de camisa 33. E eu gostaria de saber a sua opinião. O Botafogo deve ou não ir no mercado de transferência buscar um substituto para o Eduardo? Desejo boa recuperação para o atleta e lamento que possa ser assim o fim da sua passagem com a camisa alvinegra. Já Júnior Santos e o destino não satisfeito em nos tirar Eduardo, nos tirou hoje também Júnior Santos com uma fratura. O jogador deve permanecer fora dos gramados por pelo menos 3 meses. E para substituir Júnior Santos, o Botafogo também acredita no reforço interno e já escalou para a próxima partida contra o São Paulo o ceifador Carlos Alberto, o jogador que estava emprestado ao Molenbeek, teve boa passagem lá pela Bélgica também, deixou saudade por lá, voltou de empréstimo junto com o Segovinha, porém esse não permaneceu no Botafogo e já foi negociado, e Carlos Alberto também seria negociado, porém com a lesão do Júnior Santos de última hora, Arthur Jorge entende que o jogador possa suprir a ausência do raio alvinegro. É inegável que o Botafogo tem um bom elenco, mas é necessário pensarmos com carinho na reposição à altura dessas posições. Carlos Alberto, embora bom jogador, uma boa promessa, uma boa aposta no elenco do Botafogo, não pode ser ele encarregado de resolver o ataque alvinegro. Estamos passando por um momento de turbulência de Tiquinho Soares, que está se readaptando após uma lesão e a perda do seu pai. A chegada de Igor Jesus vai ajudar ao Tiquinho fazendo essas substituições, inclusive na última partida jogou muito bem e participou da jogada do gol. Mas para substituir Eduardo e Júnior Santos, precisamos de jogadores concretos e não mais apostas. Na minha opinião, o Botafogo deveria sim ir ao mercado de transferência buscar opções.
E eu quero saber de você, diga nos comentários, o Botafogo deve ou não buscar soluções para essas posições? Ou você também confia em Carlos Alberto e no Matheus, que chegará em breve, e no Almada quando acabar as Olimpíadas? Bom, nos resta aguardar o posicionamento do Botafogo referente a contratações, mas as informações que temos é que o Botafogo não vai ao mercado de transferência, já apontou o seu alvo para jogadores da defesa, vai chegar um lateral direito muito em breve e vão chegar 2 zagueiros para compor o elenco. E com esse gasto que o Botafogo terá, não deverá investir na posição do ataque, porque acredita que Jefinho volte de lesão, Savarino, Tiquinho, Igor Jesus, Carlos Alberto e o nosso Pantera Negra resolvam o problema lá na frente. E se você chegou até aqui, eu quero pedir para que você deixe o seu like e siga o Botafogo em Foco. O nosso foco aqui é falar de Botafogo e esse espaço também é seu.